Oi pessoal, a paz a todos. Meu nome é Moisés, sou um fundador da Fraternidade Padre Pio e hoje nós estamos aqui na Capela Nossa Senhora das Graças. Capela Nossa Senhora das Graças, que foi construída, reformada há pouco tempo e fica dentro de uma casa de passagem que nós temos aqui em Cachoeira Paulista. Então essa casa, ela é uma casa transitória, os irmãos vêm à noite aqui, vêm tomar um banho, vêm se alimentar, vêm dormir e no outro dia tomam um café e segue o rumo deles. Aqui nós fazemos o convite, né, Fernando, para as pessoas que estão aqui, que vêm aqui, a fazer o retiro dentro da Fraternidade Padre Pio. Que a Fraternidade Padre Pio não é uma casa de recuperação, uma clínica terapêutica, nada disso. É uma comunidade religiosa católica que tem como carisma, primeiro, de acolher as pessoas em situação de rua e convidá-los eles a sair dessa situação, viver uma vida nova. E isso hoje na Quaresma é muito propício, né? Trazer uma vida nova, largar tudo que é velho para trás e entrar numa vida nova, mas ao convite da Fraternidade Padre Pio, né? O Fernando, que está aqui comigo, ele entrou para a comunidade, para a Fraternidade Padre Pio, feito um convite. Eu não lembro como que foi dado esse convite, Fernando. Como é que foi mesmo o dia, mais ou menos? A data a gente não se lembra muito, né? Mas como é que deve ter sido? Bom, bom dia a todos primeiramente. Meu nome é Fernando. Né? E o convite, não vamos dizer que foi um convite, né? Foi mais assim como se diz assim... Um chamado? Um chamado, sim, um chamado. Eu estava saindo, né, de uma comunidade de Emaús aqui, vizinha nossa aqui, né? E eu vendo o trabalho da fraternidade, da comunidade, né, na época, da comunidade, então eu senti o desejo de fazer uma experiência, né, na comunidade. E como estava saindo, né, eu devo muito isso aí ao Edmilson, que me disse umas palavras, e lembro até hoje, né? Será que Deus está contente de ver você abandonar os pobres, né, dessa comunidade? Você vai ser responsável por uma alma que pode estar se perdendo por causa que você abandonou a alma. Então eu decidi, achei, né, interessante. Mas a princípio você veio para fazer um retiro, sim, né? Sim, um retiro. Fazer um retiro, de concluir o retiro. Sim. Esse foi o convite, né? Esse foi o convite. Mas você vivia na comunidade Emaús, que é uma parceira nossa, que inclusive esse prédio é um prédio que foi emprestado para eles pela prefeitura, e hoje a gente aqui assumiu esse prédio junto com a Emaús e junto com a prefeitura, né? Claro que todo o subsídio, todo o custeio, todas as despesas é da Fraternidade Padre Pio. Lembrando que a Fraternidade Padre Pio vive totalmente da providência, né? Da caridade. Não tem ajuda governamental nenhuma. E aí o Fernando foi feito esse convite Mas você, antes de vir para Emaús, antes de vir para a Fraternidade Padre Pio, você tinha uma vida desregrada, né? Sim. Uma vida desregrada, assim, quando eu saí do seminário. Foi seminarista, hein? Foi problemas que eu não quis enfrentar de frente na época. Então eu decidi, por conta própria, por minha vontade própria, né, fazer as coisas por mim mesmo, sem procurar uma ajuda. Então eu comecei a me envolver com algumas coisas erradas. Primeiro, o uso excessivo de álcool, né, e acabei... O carro-chefe é o álcool, né? O álcool. Fernando. O álcool. Aí eu comecei com o álcool, aí eu comecei a fazer pequenos transportes de tráfico de drogas, né? Mas o álcool, depois do álcool, você já usava alguma substância química? Não, só álcool. Não, só o álcool. Aí, como eu tocava música ao vivo, então eu ficava já esperando, né, chegar o final de semana para ter esse uso. E no decorrer desse tempo, através de bebida em excesso, eu namorava, e por eu escutar alguns palavreados sobre algumas palavras que estavam ferindo a integridade de uma pessoa que eu namorava na época, eu cometi uma tentativa de
assassinato, na época, na qual, por eu ter muita, né, consideração na cidade de Campo do Jordão, com os padres, essa tentativa de homicídio foi quebrada para uma tentativa de 157. Eu fui preso uma pena de 3 anos e 4 meses. Você cumpriu 3 anos? Semi-aberto. 3 anos cumpri. Aí eu saindo de lá, ao invés de eu retomar o seminário, eu fui para Grande São Paulo. Mas nesse trajeto aí de ir preso e tal, você ainda continuou consumindo álcool, essas coisas? Não, preso daí dentro do presídio eu experimentei a maconha. A maconha. Não me dei bem com isso, né? Aí peguei nessa saída minha, aí eu peguei e fui, cumpri essa pena, fui para São Paulo, Grande São Paulo. Comecei a afundar cada vez mais, eu conheci gente dentro do presídio, eu comecei a aprofundar cada vez mais. Virei gerente de tráfico de droga. Fui preso mais umas 3, 4 vezes, mas fazia acerto, pegava saída. Gerente é o que comanda ali o tráfico. Porque eu conhecia o dono da boca e eu comecei a namorar com a irmã dele. Então eu já ganhei um cargo de gerente de tráfico de droga. Como eu fui preso as 2, 3 vezes, fazia acerto, eu peguei e falei assim, não, isso aqui não é para mim. Não é para mim. Aí foi feito um convite, né, pelo conhecimento da vida do crime. Você tem coragem de assaltar? Eu falei, tem. Então nós vamos mandar você para Minas Gerais. Eu comecei a ir para Minas Gerais. E por eu não falar gíria, eu sempre me vesti bem, né? Eu comecei a envolver com juízes, promotores, delegados. Pessoas da alta, né? Sociedade. Aí eu fiz o meu primeiro assalto, que eu lembro que foi no Banco Rural. Eu estava usando uma farda de polícia civil. Disfarçado como polícia civil. Aí... Primeiro assalto, muito bom. Segundo assalto, né? Como disse o outro, né? Com sucesso, comecei a acumular bastante dinheiro. E aquilo ali foi subindo para a cabeça cada vez mais. Aí foram 5 assaltos. O último assalto que eu fiz foi do Banco do Brasil, Itaú e o Banco Concred. Foi tudo em seguida de semana, fardado de polícia militar, né? Tinha acesso livre. Isso te deu, então, vamos dizer, esses assaltos tiveram sucesso? Muito sucesso. Você ganhou muita grana com isso? Muita grana. Eu cheguei na época, eu estava com 23, 24 anos, eu podia dizer assim, eu tinha uma vida luxuosa na vida do crime, né? Milionário, e aquilo ali para mim, eu estava no auge da fama, da vida do crime. Você achou que nunca a casa ia cair? Que nunca ia cair, mas muito pelo contrário, né? No último assalto, 4 horas depois do assalto, eu fui preso pela polícia militar, né? Só não aconteceu coisas piores, né? De ter perdido a vida, porque o advogado já sabia no local que a gente fazia o assalto, então ele já sabia, se tivesse alguma coisa, ele já estava atuando em cima. Ele já estava atuando, porque já tinha documento. Então o delegado passava, a polícia passava, então, já sabia, se acontecesse alguma coisa, ele já sabia aonde ia correr. Então só não morri, né? Graças a Deus, né? E até mesmo o advogado, o doutor Arthur, que sempre estava. E daí você foi preso de novo? Preso de novo, só que dessa vez uma condenação, juntando todos os assaltos. Foram 5 assaltos todos. Foram 28 anos de pena. Desses 28 de pena eu cumpri 12 anos e 8 meses. Fechado. 12 anos fechado? 12 anos e 8 meses fechado. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 24 anos. Minha Nossa Senhora. 24 anos. E eu saí, eu entrei, foi em 96 e fui sair de condicional. Saí de condicional foi dia 23 de outubro de 2007. Cumpriu. Eu saí de condicional e fiquei assinando o resto. Assinei aqui em Cachoeira Paulista mesmo. Peraí, gente, ó, tem que entender um pouquinho. De seminarista. De seminarista. Depois, cachaceiro. Ladrão de banco. Homicida, né? Homicida. Assassino, né? Assassino. Ladrão de banco. Não cheguei a cometer, assassinato, mais 4, graças a Deus. Não, aí é. Graças a Deus. Seminarista, cachaceiro, usuário, enfim. Aí foi preso, muita coisa. E posso dizer que, né, Qual foi o momento mais difícil na sua vida, Fernando? Qual foi assim? Foi deparar com a realidade
daquilo que eu vivia, né? Dos ensinamentos que eu tive desde criança, que eu fui criado minha vida inteira no colégio de padre, né? Criado por padre, né? Foi se deparar com a realidade daquilo que eu fui, daquilo que eu me tornei, daquilo que eu estava sendo naquele momento, né? Que é apenas mais um atrás das grades, né? Privado da liberdade. Foi difícil aceitar isso, mas eu tive que aceitar. Tive que aceitar, tive que conviver com aquilo, né? Conviver com aquilo. E o dia a dia, tentei várias fugas, mas não tive a sensação, assim. Tive várias tentativas de fuga durante cinco primeiros anos da minha vida dentro do presídio, foi tentativa de fuga. Eu passava 30 dias no meio do convívio, né, como eles chamam, a população da cadeia, né, ou da penitenciária. 30 dias eu ficava, eu ficava 3 dias no convívio e 30 dias eu ficava no solitário. Nossa Senhora. Era grade cerrada, era túnel, a famosa televisão que abria na parede, né, aquele buraco que abria de uma cela para outra. Então, quando pegava, a gente tomava aquela surra e ia, né, pessoal? Onde você arrumou ferramenta, onde você arrumou broca, onde você arrumou pau, onde arrumou enxada. Alguém põe, né? Todo mundo sabe, alguém põe. Tem aqueles né, os privilégios, quem tem dinheiro. Então, eu gastei muito dinheiro, tinha muito privilégio dentro. Tomava, usando bebida dentro do presídio, a usar também cocaína dentro do presídio, que eu tinha acesso a isso. Eu traficava dentro do presídio. Traficava dentro do presídio. Tinha praticamente um boteco dentro do presídio que eu vendia cachaça, cerveja, tudo lá dentro. Vendia, a gente tinha um comércio lá dentro, né? Tanto a parte que era da parte da polícia mesmo, dos corruptos de dentro. Você chegou a usar crack também? Cheguei a usar. Que hoje é um monstro da sociedade, né? Cheguei a experimentar o crack, mas não, graças a Deus não tive essa paixão como muita gente tem hoje, né? Graças a Deus não. São coisas que eu usei uma vez, peguei e falei, nossa, esse negócio deixa a gente comer, esse negócio não presta. A maconha também, quando eu usei, eu vi que não dava certo, porque eu ficava rindo à toa, chegava da sonolência, ficava tonto, ficava bobado. Falei, não é pra mim, não é pra mim. Já a cocaína, já usei. Eu tinha hábito de usar quando eu fazia música ao vivo. Eu achava que aquilo ali era bom para dar potência na voz, ficar mais tempo tocando, que eu ficava 8 horas tocando direto, né? O pessoal pegava e falava, como é que você consegue? Hoje, Fernando, o apelido dele é padre, né? E ele hoje faz o retiro e serve ao mesmo tempo na Fraternidade Padre Pio. Então, hoje você pensando, olhando lá para trás, vendo tudo isso que aconteceu, mesmo que você não tenha, né, pegado um revólver e dado um tiro na cabeça de alguém, ou ter tido, mas através de você, quantas vidas foram, eu não gosto de usar essa palavra, desgraçadas, né? Porque por causa da droga, a distribuição da droga, o tráfico da droga, o gerente, o cara que está ali no tráfico, ele só vê o dinheiro, mas ele não vê, ele não sente, ele não tem noção do quantas e quantas vidas estão sendo destruídas, estão sendo arruinadas, separadas, pai, irmão, mãe. Até tem um evangelho, né? Vão ser separados, né? E agora, você olhando para trás assim, você vê quantas vidas. E hoje, gente, hoje ele está cuidando de vida. Ele não sabe quantas vidas foram destruídas por causa das ações, das más ações dele no passado. Claro que tudo isso arrependido, tudo isso confessado, tudo isso, né? E hoje ele é um cuidador de almas. Quantas almas? Eu acredito que enquanto ele estiver vivo, e Deus deu essa oportunidade para ele de estar aqui na Fraternidade Padre Pio, foi de reparar almas, apresentar almas para Deus. É uma responsabilidade muito grande, né, Fernando? Sim. O que você fala sobre isso? Eu sou grato por Deus ter poupado, né? Por Deus ter me dado a graça de estar aqui hoje na fraternidade, de estar ajudando, né? Ajudando muitos irmãos que chegam
né? Vou dizer assim, Situação de rua, situação de rua, de zero, né? De ruínas, e não situação tem mais nada, gente. muita Quando gente. entra na porta aqui, nem a roupa serve mais, né? Chega assim, e eu fico olhando assim, nossa, um dia, eu sei que eu não cheguei a estar naquele tipo de situação, estava De numa rua. situação de rua, mas também numa situação, né, lamentável, né, de estar vivendo tudo aquilo que Deus queria que eu vivesse e ter levado para o outro lado. Mas é gratificante você ver hoje, né, os irmãos sendo curados, sendo tratados, até mesmo pelo testemunho nosso, né, de cada um de nós. Eu falo meu, né, eu sempre falando muito para as pessoas. Eu tive uma vida assim e não me levou a lugar algum, né? Só momentâneo mesmo. Muito dinheiro, muito luxo, mas é uma felicidade passageira. Então, quando você vê um irmão que está caminhando para esse lado, então eu procuro sempre dizer para cada um deles: olha, isso aí não é um caminho bom. Eu falo por experiência própria que eu já experimentei isso. Tudo bem, é bom? Você vai sentir bom, você vai satisfazer o desejo seu, o humano, o desejo da carne, mas é tudo em vão, gente, é tudo em vão. E olha que depois que aconteceu tudo isso comigo, antes de entrar para a Ordem dos Franciscanos, eu ainda tinha muito bens ainda, mesmo depois tinha muito bens, antes de entrar para a fraternidade, né, para a Ordem dos Franciscanos. Eu tinha uma casa muito boa, terreno, carro, tinha 4 carros, ainda tinha uma quantia razoável de R$ 273.000 que eu poderia estar usando para bem, só que até aquele dinheiro estava me fazendo mal. É mesmo? Foi quando eu peguei e deixei tudo, fiz uma doação. Eu lembro que na época um fundador não queria conversar comigo e falava que não era meu tempo. Só que o tempo, pela justiça, estava chegando, né? Eu tive que chamar um irmão, né, da comunidade, um consagrado, para estar me acompanhando no fórum. Foi quando eu assinei todo o documento, passando casa, dinheiro, carro, doando tudo para o advogado e para uma casa de duas irmãs que tem na Emoji. Aí ele pegou e viu que eu não estava brincando, eu estava falando sério quando o irmão falou para ele, né? Aí você devia ter falado para mim que era verdade, mas falou por mão dele, só que ele não acreditou, infelizmente, né? E hoje é isso, gente. Esse é um primeiro vídeo. Eu estou pedindo muita inspiração a Deus, porque nós temos mais, assim, uns 20 anos de fraternidade Padre Pio. E o Espírito Santo, ele sempre incomoda. E hoje eu estava conversando com o Fernando, a gente precisa fazer algo além. Quantos jovens que precisam ouvir isso? Quantas pessoas precisam trabalhar a prevenção jovem? Não entra nessa, né? Não entra, não entra. Cara, se você tá pensando aí em dar o primeiro tirinho, dar a primeira fumada, a cachaça, cuidado, isso pode te dar um transtorno, uma tristeza, algo que depois para te recuperar vai demorar muito. E hoje ele poderia estar bem com a família dele, poderia estar com o carro dele bem, sem, é claro, aquelas coisas do crime. E quantas outras pessoas que nós acolhemos na Fraternidade Padre Pio, eu quero colocando vídeos e testemunhos nesse sentido sobre prevenção, que o caminho do crime, o caminho da droga não é fácil. E aí quando chega numa casa de recuperação ou numa casa como a nossa, ele se encontra, puxa vida, perdi tudo. Então é hora do recomeço. Mas o recomeço é doído, é dolorido, tem muita coisa para correr atrás e leva muito tempo. Mas que bom que você ainda não chegou. E se você chegou nessa situação, procura ajuda. Né? Pode nos procurar, pode procurar a Fraternidade Padre Pio, pessoas que nem o Fernando. E se você tiver alguém, se você quiser chamar o Fernando para ir em algum lugar, dar um testemunho, conversar com a gente, pode entrar em contato, tá bom? Mais no mais, é o nosso primeiro vídeo, né, Fernando? Sim. Talvez não tenha saído da forma que nós não planejamos. A gente não planejamos nada, viu, gente? Mas é isso aí, aquele que tiver, né, interesse em conhecer também o trabalho nosso, entre sim em contato com a gente, vai ser muito bom.
E um recado para os jovens: não é caretice quando um colega de escola, um colega seu, não, vamos fazer isso, se você não tiver, tá no grupo, que eu já escutei muito isso. Né? Para você entrar no grupo nosso, você tem que fumar, você tem que usar droga. Não. Caretice é você ser careta, né? É você ser o seu natural. Eu, hoje em dia, eu achava também que eu precisava beber para ser engraçado, para cantar, para tocar. Não, muito pelo contrário. Hoje eu sou muito mais engraçado, sou muito mais, vamos dizer assim, divertido, feliz. Toco melhor, feliz, sem usar nada. Não precisa disso, não. É Deus que dá esse dom para a gente, é Deus que dá coragem, sabedoria. Isso é Ele. Não tem outro caminho. Não. Agora, não vai pela cabeça de ninguém, não. Né? Você tem que ir seguir Deus. Pela seguir cabeça Deus. de Nossa Senhora, que está aqui no nosso meio. Aqui nós estamos do lado da capela, Jesus sacramentado aqui do nosso lado. Então, gente, reze por nós, divulgue, e porque muita gente precisa de testemunhos assim, de incentivos desse. Estamos aqui rezando, conte com nós, fica aí o nosso contato, nosso abraço, nossa bênção. Tá bom, gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E viva Jesus! E a paz e bem. Paz e bem.